Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui pro segundo episódio da semana sobre NBA. A gente vai com 2 episódios por semana ao longo da off-season dos próximos meses. Programa de hoje, programa solo. Você que tá no YouTube, você tá conseguindo me assistir, porque a minha internet enfim voltou depois de quase 3 dias sem internet. Já resolvi o problema, vou mudar de operadora, era Oi. Não vou falar qual a nova, porque eu não quero zicar. Mas espero que dê tudo certo, então eu não postei em vídeo no YouTube os últimos episódios, peço desculpas, mas foi por conta disso, já fiz no sufoco o podcast com a minha internet do celular, tive que pegar plano extra e tal, enfim, foi um sufoco. Mas o programa de hoje, o programa solo, vai ser um pouco mais curto do que de costume. Deu o mercado de free agents, né, tá aberto ainda, tem jogador ainda sendo contratado, mas os principais nomes já saíram. Então eu vou fazer um resumo desse período da seguinte forma. Eu separei 3 contratações que eu gostei, 3 que eu não gostei, e isso envolve contratações, renovações e trocas que aconteceram nesse período, e eu vou alternando aqui, começando por uma que eu não gostei, para terminar positivo com uma que eu gostei. Então esse vai ser o programa de hoje. Você pode concordar, pode discordar tranquilamente aí das minhas escolhas, pode me mandar uma mensagem no Instagram, pode me mandar um comentário lá no YouTube, reply no Twitter, pode mandar lá no TikTok o que você discordar, que eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Lembrando, não deixe de se inscrever no YouTube, seguir no Spotify, deixar 5 estrelas no Spotify, que é muito importante. Segue seja qual for o aplicativo de podcast que você usa para escutar. Vamos começar por uma que eu não gostei. Eu vou começar logo de cara por uma troca. E é uma troca que eu não gostei pros 2 lados, que é a ida do DeJounte Murray pro New Orleans Pelicans. Os termos da troca: o Atlanta Hawks recebeu o Dyson Daniels, E.J. Liddell, Larry Nance Jr., Cody Zeller e E.J. Liddell mais pra bater os contratos e tal. O grosso da troca, o Dyson Daniels, Larry Nance Jr., uma escolha de primeira rodada em 2025 que vai ser via Lakers, né, que é uma escolha que os Lakers mandaram na troca pelo Anthony Davis, e uma escolha de primeira rodada em 2027 que vai ser a menos favorável entre a escolha do Bucks ou a escolha do New Orleans Pelicans, protegida para top 4. Então basicamente você mandou um prospecto, um Dyson Daniels, que eu acho que é um bom prospecto até, mas ainda longe de um produto final. Larry Nance Jr., que é um bom pivô reserva, bem um small ball 5 ali, né, um pivô menor. E 2 escolhas de primeira rodada que devem ser ali fora da loteria, né, e possivelmente bem fora da loteria, pelo DeJounte Murray. Os Pelicans não pagaram muito, mas eu acho que o DeJounte Murray não é o que a equipe precisa. E eu acho que deixa o time um pouco travado, porque o DeJounte Murray, ele é um bom defensor, mas ele não estende a quadra, né? Ele não é um bom arremessador de 3. E você já tem um time que tem o Zion Williamson, que não arremessa de 3, né? Então o Zion é o principal jogador. Os melhores momentos do Zion são com a bola na mão, ali como point forward. Mas ali você tem o DeJounte Murray, que arremessou 36% de 3 da última temporada, que é ok, mas 34%, 32%, 31%. Ele não é um plus arremessando. E eu acho que não resolve, porque você... Assim, eles precisavam de um upgrade na posição. Não acho que o CJ McCollum é a resposta. Mas eles têm agora, possivelmente, o 7º melhor armador da Conferência Oeste, porque Thunder tem o Shai Gilgeous-Alexander, 1. Denver Nuggets, Murray, 2. Dallas, Luka, 3. Kings, Fox, 4. Warriors, Curry, 5. Grizzlies, Ja Morant, 6, né? Então você pagou pra ter um armador que eu acho que não é o encaixe ideal. Eu acho que eles precisavam de um armador que tivesse um arremesso de elite de 3 e que pudesse jogar sem a bola. E você nem... O DeJounte Murray não vai ser All-Star pelo New Orleans Pelicans, né? Então, eu não acho que melhora o time significativamente. Tem a situação do Brandon Ingram,
que ninguém quer o Brandon Ingram, ele tá no último ano de contrato, o Pelicans não quer renovar o contrato dele, e ninguém quer. Você pode olhar pra lista de times, é difícil encontrar um destino pra ele, e aí você tem vários jogadores. O CJ McCollum vai pro banco, ou você vai ter DeJounte Murray, CJ McCollum, e aí é Brandon Ingram, Zion e Ives Smith, que é o único pivô basicamente nesse elenco nesse momento, né? E aí você tem Herb Jones e Trey Murphy, que estão dando luz alta, pedindo passagem, os dois vão vir do banco. E eu não acho que esse quinteto é muito melhor do que eles tinham, né? E eu não gosto dessa troca pro Pelicans. Eu acho que eles... Sei lá, eu acho que eles meio que precisamos de um armador. Qual que é o melhor disponível? DeJounte Murray. Então vamos pegar o DeJounte Murray. Não pensaram muito no encaixe, né? Enquanto lá do Atlanta Hawks, a equipe pagou caro por ele, né? Originalmente, 3 escolhas de primeira rodada e um pick swap ainda estão pagando, né? Então, na época eu achei que foi uma aposta válida, não deu certo, mas eu teria trocado o Trae Young. Eu acho que você troca o Trae Young, você dá uma nova cara pro time, você tem aí o Zaccharie Risacher, enfim. Você conseguiria mais ativos pelo Trae Young, enquanto você aceita uma perda bem grande em relação ao que você pagou pelo DeJounte Murray, e o time vai continuar ali naquele purgatório, 11º, 10º na Conferência Leste. É uma troca que eu acho que não chega... Claro, é difícil ter uma troca que vai resolver os problemas de um time, né? Isso é muito raro. Mas eu acho que não resolve, pelo menos significativamente, nenhum dos dois times. Eu acho que o Hawks continua no purgatório e os Pelicans também não continuam muito longe, né? Claro que o Pelicans é um time muito melhor do que o Atlanta Hawks, mas em termos de classificação também é um time que vai brigar ali no play-in. Quem sabe pode sonhar com uma vaga direta. Não é uma troca que me agrada. Eu acho que é uma troca que eu não gosto pra nenhum dos dois lados. Agora uma que eu gostei, né? Pra ser positivo, é uma óbvia, mas eu acho que a gente precisa às vezes falar das coisas óbvias pra não passarem despercebidas, né? Paul George no Philadelphia 76ers. Claro que acontece porque tem esse rompimento do Paul George com os Clippers, né? E ele queria ficar, mas os Clippers não quiseram oferecer o 4º ano. Os 76ers ofereceram e conseguiram ele, mas foi uma preparação do Philadelphia 76ers, né? Porque eles fazem a troca do Harden, fazem um esforço consciente para não receber contratos que não fossem inspirantes, né? Que não se estendiam após a última temporada. Conseguem convencer o Tyrese Maxey, não, a gente vai renovar seu contrato na próxima temporada, deixa a gente tá precisando se movimentar aqui e tal, e fazem tudo certo, né? E conseguem assinar com o Paul George. Tudo bem, o Paul George é um garoto? Não, tem 34 anos, já fez 34 anos esse ano, vai fazer 35 só no próximo. Ele vem de uma temporada muito saudável, que é um ponto fora da curva pra ele na era Clippers, né? Então não é uma tendência que ele vai seguir nessas últimas temporadas, mas é uma aposta muito boa. É uma aposta... Eu tenho jogado muito poker, né? É uma boa mão pra você fazer essa aposta, porque acho que eu talvez tenha sido muito duro com essa ida do Paul George pro 76ers. Eu não sei se eu dei o crédito merecido, mas é um time que na sua melhor versão pode competir com o Boston Celtics. Eu gosto da renovação do Kelly Oubre, eu gosto da contratação do Caleb Martin. Eu acho que eles ainda têm alguns problemas ali de rebotes, né? O time que teve muita dificuldade. Você tem o Embiid, mas você teve muita dificuldade contra o Knicks, por exemplo, nos playoffs, né? Pra pegar rebotes e tal. Claro que o Andre Drummond resolve um pouco disso, mas ele é um cara que vai jogar 15 minutos vindo do banco. Não é um elenco perfeito, mas eu acho que é um elenco bem melhor do que o da última temporada, né? É claro que o que vai acontecer vai depender da saúde do Embiid, da saúde do Paul George, mas eu acho que mais do que qualquer ano, esse é o ano que o Embiid precisa olhar e ver. Eu preciso estar saudável nos playoffs. Não é ano pra pensar em MVP, não é ano pra pensar
em All-NBA, esse tipo de coisa. O objetivo esse ano é estar saudável quando começarem os playoffs, né? E se tiver que fazer aquele load management, né? Que é ser poupado em determinados jogos e tal, e não bater o mínimo ali para competir aos prêmios individuais, tem que ser assim. Porque os dois precisam chegar saudáveis. Tem o Maxey. É um time que faz sentido. E não é um super time tipo Phoenix Suns, né? Que você botou todo mundo ali e vamos que vamos. Primeiro que o Paul George assina como free agent, né? Ele não é uma troca. Segundo que você já tem a base com o Embiid e com o Maxey. E eu acho que o Paul George complementa muito bem, né? Até você olha, né? De forma geométrica, você tem um armador, você tem um pivô. Você precisa de um cara entre eles. E o Paul George é um excelente ala que, como primeira opção ofensiva, ele não é o ideal. A gente já viu isso muitas vezes na carreira. E nesse time do 76ers, ele vai ter muito dia que ele vai ser a terceira opção ofensiva, né? O Embiid claramente é a primeira, mas o Maxey tem condições ali de comandar o ataque, de tomar a maioria dos arremessos por períodos longos do jogo, né? Então o Paul George é o primeiro time que ele é o terceiro melhor jogador, né? Porque ele era o melhor jogador do Indiana Pacers. Aí no Thunder, às vezes ele era o melhor, às vezes o Russ era o melhor. Então no máximo o segundo. No Clippers ele era o segundo quando o Kawhi estava em quadra, né? Que não acontecia muito. E agora ele possivelmente é a terceira opção ofensiva. Eu não vou dizer que ele é o terceiro melhor jogador. Não sei. Eu acho que é discutível, né? O Maxey. São dois caras ali que estão ali na parte de baixo da disputa por All-NBA e tal. Mas claro, o Maxey, a seta tá apontando pra cima, do Paul George pra baixo. Mas acho que é uma boa aposta do Philadelphia 76ers e é meio que a última cartada da era Joel Embiid. E é difícil imaginar que a equipe vai ter uma outra grande estrela vindo pós Paul George. Vai ter que engolir alguns anos ruins no final desse contrato, né? Ele vai até a temporada 2028, né? Que o Paul George vai ter 38 anos. Ele vai ter uma player option na temporada 2027-2028, né? Que provavelmente ele vai exercer. Mas eu acho que é uma boa aposta. Voltando ao tema do poker, é uma boa mão para você colocar ali as suas últimas fichas. E se tudo der certo, eu acho que o Celtics ainda é favorito no leste. Mas se tudo der certo, eu acho que o 76ers pode competir. Eu acho que o Knicks tem um piso mais alto, mas acho que o teto do Philadelphia 76ers, pelo talento de ponta, é maior do que o do New York Knicks. O terceiro é um grupo, né? São três jogadores jovens que renovaram os seus contratos pela mesma renovação, um máximo para um jogador ali vindo do final do primeiro contrato, que são Scottie Barnes com o Toronto Raptors, Cade Cunningham com o Detroit Pistons e Franz Wagner com o Orlando Magic, né? O Cade Cunningham tem 22 anos, Scottie Barnes tem 22, o Franz eu acho que é um ano mais novo, deixa eu conferir aqui. Não, 22 anos também, os três são muito jovens ainda. Assinam o mesmo contrato, que é o máximo que eles poderiam assinar, 5 anos, 224 milhões de dólares, que dá ali 55 milhões de dólares por temporada. Pode chegar a 270 caso eles sejam eleitos All-NBA, MVP ou Defensor do Ano. É um contrato ali Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não tem muito o que mudar, né? Não tem basicamente nada, né? Mas a questão é, os times não precisavam renovar os contratos deles. Os Pistons não precisavam renovar com Cade, o Magic não precisava renovar com Franz, e o Raptors não precisava renovar com o Scottie Barnes. Eles podiam deixar eles jogarem mais uma temporada, eles seriam free agents restritos na próxima temporada, como foi o Tyrese Maxey. Basicamente, free agent restrito é aquele jogador que ele pode ir ao mercado negociar contra o time, recebe uma oferta e o time original pode igualar ou não, né? Só que a diferença aqui é que só os times originais poderiam oferecer um contrato de 5 anos. Então eles têm essa vantagem que é muito grande, nenhum jogador recusa essa primeira renovação. E são 3 jogadores que eu não acho que provaram o suficiente para serem max players, né? O Scottie Barnes, ele vem de uma temporada muito boa, ele caiu de rendimento na segunda metade, mas ele foi All-Star.
E teve uma evolução que a gente esperava essa evolução do ano 1 pro ano 2, não veio, mas veio do ano 2 pro ano 3. Mas ele é o melhor jogador num time campeão? Não, e eu acho que ainda há dúvidas se ele é o segundo melhor jogador. E a mesma coisa o Franz Wagner, né? O Franz Wagner, pelo contrário, ele vem de uma temporada pior do que a segunda temporada dele na NBA, né? Em termos de aproveitamento, arremessou 28% de 3, né? Eu brinco em off com alguns amigos, né? Pra provocar, né? Pô, o Orlando Magic tem o Ben Simmons alemão, né? Algo do tipo. Não é isso. Ele arremessou 35% e 36% nas outras 2 temporadas, né? Que foram temporadas melhores. Mas eu também não sei se ele é um max player. Claramente o melhor jogador da equipe é o Paulo Banchero. E hoje eu não sei se ele pode ser o segundo melhor jogador de um time competitivo de verdade no leste. Ele pode ser o Jaylen Brown pro Paulo Banchero sendo o Tatum, né? Eu não acho isso. Eu acho que não tem por que você não dar mais um ano pra ver isso, né? E eu acho que os times têm muito medo dos jogadores, né? Tem muito medo de você criar rusgas ali, de prejudicar o relacionamento, porque na próxima temporada eles podem igualar qualquer oferta e eles podem oferecer mais dinheiro, se for o caso, né? Então, nenhum jogador que eu me lembre recusou essa primeira renovação com um time. Então, eu não via muito risco de você empurrar para mais uma temporada essa decisão, né? Enquanto o Cade Cunningham é outro cara que não provou ainda nada, né? Só que eu vou soar extremamente clubista aqui, porque vocês sabem, eu torço pelo Detroit Pistons. Eu acho que entre os 3, o Cade Cunningham é a melhor aposta para ser um jogador que compense um contrato máximo. Ainda assim, eu acho que ele também é a melhor aposta para esse contrato ser um grande problema pro Detroit Pistons, né? Aquela coisa de piso baixo e teto alto, né? O Franz Wagner e o Scottie Barnes, eu acho que eles têm tetos mais baixos. Eles são jogadores melhores que o Cade Cunningham e a tendência é eles serem bons jogadores na NBA por muito tempo. O Cade Cunningham, eu ainda consigo ver um cenário que ele é um All-Star constante. Um cara que vai ser All-Star, sei lá, em 4 vezes dos próximos 10 anos. 5 vezes dos próximos 10 anos. Quanto o Franz Wagner e o Scottie Barnes, eu não sei se eu vejo isso neles. Então, pro Pistons, vale o risco. Pro Toronto Raptors, talvez, né? Mas tem o contrato do Isaiah Quickley, por exemplo. Emmanuel Quickley, desculpa. É um que eu não gostei e tal, mas também é um time que tá muito longe de ser competitivo. Pro Orlando Magic eu não gosto. Pro Orlando Magic eu acho que não tinha motivo para eles terem tanta pressa com o Franz Wagner vindo de uma temporada ruim. Se ele aceitasse uma renovação menos que o máximo, aí valeria. Agora, vindo dos playoffs que ele veio, tendo essa possibilidade de esperar mais um ano, você adiantar essa renovação, eu não gosto. Eu não gosto pro Orlando Magic. Não gosto, mas um pouco menos pro Toronto Raptors e um pouco menos pro Detroit Pistons, mas enfim. Acho que faltou ali... Sim, você basicamente na NBA hoje você tem 30 times e você tem 60 espaços para um jogador ali receber um salário alto, né? Então não tem muito time com dinheiro tentando que vai fazer loucura por um desses caras. Mesmo que fosse o caso, né? E qualquer time poderia... O Pistons poderia igualar, o Raptors poderia igualar. Enfim, não gostei de nenhuma dessas 3 renovações. Quer dizer, eu não gostei do Raptors com o Barnes e nem do Magic com o Franz. Com o Cade eu acho ok, mas é aquilo que eu já expliquei. Passar mais rápido aqui por mais 3. Primeiro, eu gostei muito da renovação do Donovan Mitchell com o Cleveland Cavaliers. 3 anos, 150 milhões de dólares. É o preço de um jogador do nível do Donovan Mitchell, que é um excelente jogador, um excelente pontuador. Parecia a determinado momento que era certeza que ele sairia do
do Cleveland Cavaliers, né? Eu cheguei a falar aqui muitas vezes no podcast, mas o mercado deu uma secada, né? E o mercado deu uma secada pra todo mundo também, né? Mas o medo, né, do Cleveland Cavaliers ele entraria na última temporada do contrato agora e tinha toda essa sombra do New York Knicks. Ele é de Nova York, o Donovan Mitchell, e enfim, tinha toda essa sombra. Só que com o crescimento do Jalen Brunson e Donovan Mitchell não fazem sentido juntos, né? São dois guards baixos e meio que ele não teve opções e ele renova com o Cleveland Cavaliers, que no mínimo ajuda a equipe a preservar um ativo que é muito valioso ainda. Donovan Mitchell tem 27 anos, se eu não me engano, 28. Deixa eu ver quantos anos o Donovan Mitchell tem. Eu acho que ele tem 28. Vamos ver se eu acertei. 27 anos, vai fazer 28 em setembro. Garante ele por mais 3 temporadas, né? Porque atual, mais 2. E o terceiro é uma player option, né? Então Donovan Mitchell vai escolher se fica ou não. Provavelmente ele não vai exercer, porque ele vai poder assinar por um contrato muito mais lucrativo na época, seja com o Cleveland Cavaliers ou com qualquer outro time. E o Cavaliers tem um pouco de respiro, né? Porque pode dar mais uma olhada no Darius Garland, mais uma olhada no Evan Mobley, esse núcleo com o Jared Allen também. O Mobley ainda tem toda a questão do arremesso, né? Pode ser que o futuro dele seja como pivô, e aí você vai ter que olhar ali pro Jared Allen, ver o que você precisa, o que você pode conseguir por ele. O Darius Garland teve uma temporada difícil, jogou muito mal, mas ele quebrou o maxilar e tal, e não é uma lesão simples. Então, é um time que jogou melhor, né, no primeiro ano do Mitchell no Cavaliers. Então, eu acho que essa renovação dá o benefício do tempo pro Cleveland Cavaliers, por um preço justo, que o Donovan Mitchell, eu acho que era o máximo que ele poderia assinar, mas é o preço do jogador do nível dele, né, um cara que é um dos 30 melhores jogadores da NBA, 25 talvez. Então eu gosto dessa renovação do Donovan Mitchell. Uma renovação que eu não gostei foi do Nick Claxton. Assinou por 4 anos, 100 milhões de dólares. 25 milhões de dólares é muito por ano pro Nick Claxton, né? E assim, o raciocínio vamos manter o jogador. Mas eu acho que o Nick Claxton, por esse preço, ele deixa de ser um ativo. Eu acho que ele meio que é um cara que... Ele é um bom pivô defensivo, ótimo em determinados momentos, limitado ofensivamente, mas eu não acho que um time vai olhar, vamos dar alguma coisa pro Brooklyn Nets pra gente ter o Nick Claxton recebendo 25 milhões de dólares por temporada, né? Um cara você vai oferecer um contrato expirante, talvez, então acho que é um cara que eventualmente o Brooklyn Nets vai ver que não vai conseguir muita coisa por ele, e pagou um dinheirão ali, e eu não acho que ele vale tudo isso. Pra encerrar, um que eu gostei foram os reforços pontuais do Oklahoma City Thunder. Eles renovaram também com a Isaiah Joe e com o Aaron Wiggins por bons contratos. Um jogador que eles não queriam no Josh Giddey, eles transformaram num jogador muito útil, que é o Alex Caruso. Imagina essa defesa com o Shai Gilgeous-Alexander, que liderou a NBA em roubos de bola, Lu Dort, um baita defensor de perímetro, o Jalen Williams, baita defensor de perímetro, Alex Caruso, um dos melhores defensores da posição de shooting guard na NBA, Chet Holmgren, e vai ter o Isaiah Hartenstein também, né, que eu achei que foi caro. Eles tiveram que pagar ali um imposto, né, basicamente, porque é um jogador que tinha muito interesse no mercado, mas eu acho que vale para esse time do Oklahoma City Thunder, porque ele é o cara perfeito que a equipe precisava. Eu acho que é um cara que pode jogar ao lado do Chet Holmgren, ou ser apenas o reserva do Chet Holmgren, jogando ali 20 minutos, 25. Um excelente passador. 3 anos, 87 milhões de dólares, né, que dá ali 29 por ano. Mas é um contrato que é uma team option na última temporada, né? Então basicamente são 2 anos de contrato que o OKC vai poder escolher ou não manter por mais uma terceira temporada, né? E aí, terceira temporada, você já vai ter renovado ali, provavelmente com Shai, Jalen Williams, Chet Holmgren, enfim, você vai ter que olhar pra esses caras. E se tiver valendo o Hartenstein, você dá um jeito. Se não tiver valendo, você manda ele embora.
E eu acho que esses dois reforços colocam o Oklahoma City Thunder como favorito na Conferência Oeste. Acho que hoje é o melhor elenco, é o melhor time. Tem um jogador top 5, top 6 da NBA no Shai Gilgeous-Alexander, tem um excelente treinador. Então eu acho que é um time que se movimentou muito bem nesse mercado. Então eu agrupei essas duas, né? Eu acho que o Hartenstein foi um pouco caro, mas eu acho que vale a pena pagar um pouquinho mais para ter um jogador que é perfeito para a necessidade do time. Pessoal, o podcast Cara dos Esportes de NBA volta na madrugada de segunda para terça. Vai ter episódio de NFL na madrugada de domingo para segunda, então se você é fã de futebol americano, não deixe de escutar. Se inscreva no canal no YouTube, deixa like, deixa comentário, segue lá no Spotify, deixa 5 estrelas, segue seja qual for o aplicativo de podcast. Até a próxima, tchau!